Olá, amigos, a paz do Senhor. Filadélfia significa amor fraterno. Ela foi fundada no ano de 138 a.C. E essa cidade, ela ficava sobre placas tectônicas e que causavam grandes abalos sísmicos. Então as pessoas passaram a ter medo e começaram a morar em tendas fora da cidade. E ela foi reconstruída várias vezes. E essa igreja, ela não recebeu repreensão do Senhor. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, destes que a si mesmos se declaram judeus, e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. No versículo 7, o Senhor se apresenta como o verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Havia na casa um mordomo, e esse mordomo, ele era responsável desde, assim, coisas mais simples, e também ele cuidava do lugar onde ficava fechada a fortuna do reino. Como não era do rei, mas do reino, então o rei não tinha acesso. Isaías previu que Sebna, que era o mordomo do rei, ele cairia e seria substituído por Eliaquim, filho de Ilquias. Naquelas cidades havia muita idolatria. Roma propagava idolatria. O rei, o imperador, como sendo Deus. Conheço as tuas obras, porque o Senhor Deus conhece todas as obras, o nosso pensamento, o nosso proceder. Antes que a gente abra a boca, o Senhor já sabe o que vamos falar. Temos que ocupar das coisas dignas, procurando não pecar, nos resguardando santos. Uma palavra importante, além de chave, uma porta aberta que ninguém pode fechar. A porta aberta, quando uma pessoa está sem emprego, ela ora e pede que o Senhor abra uma porta de emprego. Mas a porta aqui é a porta da pregação do Evangelho. Aquela igreja que era tão fiel, que estava seguindo os mandamentos do Senhor, ela estava livre para pregar. Hoje nós temos a porta da graça aberta, nós temos que aproveitar e levar por todos os meios disponíveis a palavra do Senhor, porque um dia essa porta vai fechar. Agora a porta está aberta para aqueles que ainda não ouviram a voz do Senhor. O Senhor Jesus é a porta, então é por ela que todos devem entrar. Uma porta realmente estreita, mas uma porta que nos abre a salvação. E no caso da igreja, é tida como quem tinha pouca força, porque ela era perseguida, ela não se intimidou a guardar a palavra do Senhor e a não negar o nome de Jesus.
porque ali naquela igreja tinha judeus convertidos, pessoas do mundo que ouviram a palavra, cristãos autênticos ali dentro. Mas a força do Senhor estava presente, por isso ela teve condição de guardar a palavra, apesar de tudo. Eles continuaram firmes com o Senhor. Nós temos que propagar o nome santo de Jesus. Esse nome é a porta, esse nome tem a chave, e nós temos que levar para aqueles que ainda não aceitaram a Jesus. Eles ainda estão no mundo, querendo que a igreja ceda ao mundo e que leve coisas do mundo para dentro, porque eles têm saudades do mundo, como também o povo que estava no deserto tinha saudade das comidas, dos deuses e das coisas que eles deixaram para trás. Muita gente que está falando de Jesus de boca para fora. Esses também precisam se curvar a Jesus e mudar a sua vida. O mundo parece ser agradável, muita coisa que parece lícita, que são caminhos de perdição. Então nós temos que perseverar no caminho reto, apesar dos apelos do mundo. Ele é dificultoso, mas o Senhor nos esforça, o Senhor nos dá condição de enfrentar os terremotos espirituais e morais que às vezes vêm sobre nós. Te guardarei na hora da provação, que virá sobre o mundo inteiro. E essa provação, ela vai vir. E aqueles que não estiver com o Senhor, vão negar o nome de Jesus e vão sucumbir, porque muitos que acham que estão sobre a rocha, estão sobre o terreno arenoso do pecado. Eis que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Temos que nos manter no caminho do Senhor, porque pode ser que morramos antes que Jesus volte. E o Senhor tem propósito que a gente não sabe. Então, nós temos que estar sempre preparados, não fazer como aquelas 5 virgens que não providenciaram o azeite, foram pegas, desprevenidas, porque o Senhor pode vir e também a nossa vida pode ser ceifada. Ao vencedor faloei coluna do santuário de meu Deus, gravarei sobre ele o nome de meu Deus e da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, o meu novo nome. Coluna também é uma palavra muito importante aqui, porque as colunas, elas seguravam os templos, seguravam os museus, era praticamente uma obra de arte. E quando havia alguma festividade, os visitantes, eles assinavam o nome dele nas colunas e a cidade de onde eles vinham. Só que essas colunas elas foram derrubadas, porque cada terremoto que acontecia eram colunas que iam para o chão. Aquelas vidas humanas que passaram por ali, elas não eram lembradas. Mas a coluna do santuário de Deus é uma coluna eterna. E nós seremos essa coluna do santuário do Senhor Deus. Aqui fala, gravarei sobre ele o nome de meu Deus. Não é o nome de um mortal, é o nome de Deus que estará escrito sobre nós. O nome da cidade, Nova Jerusalém, também será escrita sobre nós, que é a coluna do santuário de Deus. E o novo nome de Cristo, que nós não conhecemos, mas nós não sabemos o nome que ele tem na eternidade. E nós também receberemos um novo nome, mas será nome de vencedor, porque o Senhor, ele está nos resgatando através desse caminho estreito. Se nós persistirmos nele, sem negar o nome de Jesus, sem negar a nossa fé, e receberemos a coroa da vida para toda a eternidade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Na verdade, é o Espírito de Deus que fala para a igreja através da fala do Senhor Jesus, e João sendo o mensageiro que escreveu. E nós, a igreja do Senhor, que recebe em todas as épocas esses ensinamentos. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o resgatador de nossas almas. Que o Senhor continue entre os castiçais, conhecendo as obras de seus filhos, até o último dia de nossas vidas. E para todos nós. Amém.